Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nessa aula eu vou fazer exercícios sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu vou corrigir alguns exercícios da atividade 30. Então, os números das questões estão relacionados a essa atividade. Questão 2. Complete o quadro de modo que os números da linha indicada por x e os números correspondentes da linha indicada por y sejam diretamente proporcionais. Então, eu posso observar aqui que os números da linha x dividido por 6 dá os números da linha y. Por que eu só sabe isso, professor? Porque 18 dividido por 6 dá 3. Então, todos os números da linha x, quando eu for dividir por 6, tem que dar os números da linha y, da linha de baixo. Então, 24 dividido por 6 dá quanto? Vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Agora, aqui para eu descobrir o número que está acima do 7, eu tenho que fazer o inverso. Qual é o número que eu divido por 6 para dar 7? Eu tenho que fazer 7 vezes 6, que dá 42. Por quê? 42 dividido por 6 vai dar 7. O próximo, 54 dividido por 6 vai dar 9. E o último número eu vou usar o exemplo parecido com o 7, né? Qual é o número que eu divido por 6 que dá 11? É 11 vezes 6 que vai dar esse número, né? 11 vezes 6 vai dar 66, porque 66 dividido por 6 vai dar 11. Resolvemos a questão 2. Questão 3. Uma fábrica de balas embala sua mercadoria com sacos com 85 balas. Então, cada saco de balas tem 85 balas. Quantos sacos são necessários para embalar 765 balas? Nessa questão, eu vou ter que montar uma proporção. Já vou até montar a proporção aqui, montar a proporção em que os números de cima das razões são a quantidade de sacos de balas. E abaixo de cada razão é a quantidade de balas que esses sacos contêm. Então, vou colocar aqui, B de balas, né, abaixo, e em cima a quantidade de sacos. Fazendo uma releitura do problema. Se um saco tem 85 balas, 1 está para 85. A pergunta é, quantos sacos serão necessários? Então, x vai ficar acima da segunda razão, que é a quantidade de sacos. É essa que eu quero descobrir. Então, quantos sacos são necessários para 765 balas? Então, x está para 765. Eu montei uma proporção. Agora, utilizando a propriedade fundamental das proporções, eu faço 85 vezes x, 85x, que é igual a 1 vezes 765. Então, 85x é igual a 765. Né? Como o x está multiplicando por 85, ele passa para o outro lado, para o segundo membro, sendo divisor de 765. X é igual a 765 dividido por 85. Então, x é igual a 9. Então, em 9 sacos, serão necessários 9 sacos para embalar essa quantidade de balas aqui. Resolvemos a questão 3. Fazendo agora a questão 4. Os números 5, 20 e 35 são diretamente proporcionais aos números 7, 28 e 49, respectivamente? Está me fazendo uma pergunta, né? Para eu saber se esses números aqui são proporcionais a esses, a razão entre eles tem que ser a mesma. Ou seja, se eu dobrar um, eu dobro o outro. Se eu triplico um, eu triplico o outro. Então, eu vou escrever a razão entre 5 e 7. Vamos lá, 5 e 7. E aqui, 20 e 28. Se eu multiplicar 5 por 4, 5 vezes 4, eu vou obter 20. Abaixo, multiplicando 7 por 4, eu vou obter 28.
Então, se eu tenho duas frações equivalentes, perdão, as razões são iguais, eu tenho a proporção, então esses números são proporcionais. Agora, em relação ao 35 e 49, vamos ver se as razões são as mesmas. Ó, 35 e 49. Né? Vamos ver se a primeira, né, a primeira razão, ela é igual à terceira razão. Vamos lá. Ó, 5 vezes 7, 35. Então, multipliquei vezes 7. Se eu multiplicar embaixo por 7, 7 vezes 7, 49. Então, 5 está para 7, assim como 35 está para 49. Essas duas frações aqui, elas são equivalentes. As razões são iguais, eu tenho a proporção entre esses números, então eles são proporcionais. Então, a resposta é sim. Os números 5, 20 e 35 são diretamente proporcionais a 7, 28 e 49, porque as razões entre eles são iguais. Resolvendo agora a questão 8. Um pote com 24 balas será distribuído entre crianças. Com essa informação, calcule o valor de A, B e C nessa tabela. Bem, se o pote tem 24 balas e será distribuído entre crianças, bem, se eu aumentar o número de crianças, né, eu vou diminuir o número de balas para cada criança. Então já posso responder a pergunta, essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Bem, tendo isso em mente, sempre que eu tiver grandezas proporcionais com números arrumados numa tabela, esse número multiplicado por esse, ó, 2 vezes 12, tem que dar o mesmo resultado de A vezes 8. Então, ó, se 2 vezes 12 dá 24, vou colocar aqui, ó, 24. Qual é o número que multiplicado por 8 que dá 24? Só pode ser o 3, né? 3 vezes 8, 24. Então, o valor de A é 3. Na terceira linha de números aqui, ó, 4 vezes B tem que dar 24. 4 vezes que número que dá 24? É 4 vezes 6. Então, o valor de B é 6. Na última linha, C vezes 4 tem que dar 24. O número que multiplicado por 4 é o número 6. Então, C é igual a 6. Então, respondendo aí, o número A é 3, B é 6 e C também é 6. Resolvendo agora a questão 10. Identifique se as grandezas abaixo são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Letra A. Número de ganhadores numa loteria e prêmio de cada ganhador. Bem, numa loteria, o prêmio ele é único, né? Então, se eu aumentar o número de ganhadores, né, eu vou diminuir o prêmio de cada ganhador. Você vai ter que dividir, você vai ter que ratear o prêmio. Então, cada um, né, quanto mais gente ganhar, menos será o prêmio de cada um. Então, elas são inversamente proporcionais. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. A letra B. Quantidade de ração e número de animais. Bem, se eu tenho um determinado local, uma quantidade de ração e uma quantidade de animais, se eu aumentar o número de animais, um canil, por exemplo, eu tenho que aumentar a quantidade de ração, né? Então, elas são diretamente proporcionais. Eu aumento um, aumento outro. Diminui a quantidade de ração, a tendência é diminuir o número de animais também. São diretamente proporcionais. A letra C. Litros de combustível e distância percorrida. Bem, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho um carro que ele faz 10 km com 1 litro. Então, se eu quero percorrer, né, 20 km, eu preciso de mais combustível. Então, litros de combustível, se aumentar, eu vou conseguir percorrer mais com o carro. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais eu ando com o carro, mais litros de combustível eu preciso para poder andar com esse carro. Letra D. Velocidade do veículo e tempo gasto. Vamos imaginar que eu vá de Campos a Macaé, ou sentido contrário, né? Se eu vou a 80 km por hora, eu consigo fazer a viagem em 2 horas. Agora, se eu aumentar a velocidade para 100 km por hora, por exemplo, a tendência é eu diminuir meu tempo de viagem. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Letra E. Quantidade de ovos disponível para fazer bolos e quantidade de bolos. Se eu tenho, por exemplo, 5 ovos para fazer um bolo, se eu quiser aumentar a quantidade de bolos que eu quero fazer, eu tenho que comprar uma quantidade de ovos maior.
Então, se eu aumento a quantidade de bolos, eu aumento a quantidade de ovos. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.